Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta, né, ao programa Lendo e Comentando, onde estamos estudando, como vocês bem sabem, o livro Viagem Espírita em 1862. Uma satisfação estarmos aqui novamente. Esse que é o nosso 32º programa e estamos avançando bem aí nesse livro tão rico, né, tão cheio de informações interessantes que exprimem exatamente o pensamento de Allan Kardec no momento que as coisas estavam acontecendo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta. Simplesmente caiu, né, a energia. A energia teve um probleminha aqui. Andou chovendo no. Tá chovendo aqui em Niterói, né? Queria saber se eu já voltei, se vocês já estão aí me ouvindo e me vendo. Digam aí no nosso chat aí. Tá chovendo muito, exatamente, Nelite. Aí teve esse pico aí de energia. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vamos ver, né? Se vocês virem que eu, de repente, sumir, é por conta da falta de energia ou da internet, né? Quando a energia vai, a internet vai junto, né? Não tem como, infelizmente, né? Bem, mas agradecemos aí a presença de vocês. Vamos lá, temos aqui a Nelide, né, Fernandes Souza, ela que é do Rio de Janeiro, sempre aqui conosco também. Mônica Yosimura, né, realmente uma obra maravilhosa, como ela disse ali. A Chile Rejane, também sempre presente, ela é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais aqui. Por enquanto, vocês três sendo também as outras pessoas que não deixaram nada no chat, né? Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Vou novamente, já estava tudo certinho, né? Agora eu vou ter que compartilhar aqui novamente no programa. Perfeito. Bem, agradecendo a vocês, né, pela presença, sem querer, assim, exaltar o orgulho de ninguém. Mas a proposta aqui do canal, assim como de alguns outros, como por exemplo o canal do Eric, né, o Espiritismo em Kardec, o canal do Cosme Massi, né, enfim, né, não vou citar aqui, porque também se a gente não cita alguns, a gente fica também sendo injusto, né? Mas essa proposta que nós temos de fidelidade a Allan Kardec sem fanatismo, é bom que se diga, né? É uma proposta que não é para qualquer um, porque a pessoa tem que ter uma maturidade intelectual, uma maturidade emocional bastante grande e um certo conhecimento já da codificação e reconhecer a grandiosidade dessa obra, né? A grandiosidade do codificador Allan Kardec, ou sistematizador, como alguns preferem, Allan Kardec, enfim, de toda a sua grandiosa obra e também a relevância e a importância da doutrina espírita. Infelizmente, como nós estamos já há um bom tempo advertindo, é muito fácil a gente acabar se distraindo, de certa forma, com outras coisas que não vão agregar muito, ou praticamente nada. Quando a pessoa fica. O que nós percebemos é que quando a pessoa fica muito buscando aqui e ali, ela tem vontade de ver tudo, de ler tudo, de conhecer tudo, ela acaba não conhecendo nada em profundidade. E é por isso que nós sempre sugerimos que a pessoa aprofunde, se ela se diz espírita, se aprofunde primeiro na obra de Kardec, incluindo aí a Revista Espírita, né? Depois comece a ler outras coisas. Porque se você lê outras coisas primeiro, você já começa a aprender certas coisas erradas. Voltamos, eu acho. Teve um piquezinho novamente aqui.
Mas como estávamos falando anteriormente, quando a pessoa fica pulando de galho em galho, a coisa tende a não dar muito certo. Então, é o que nós sempre sugerimos, né, tanto nos grupos de WhatsApp, ou também no centro espírita, e mesmo aqui nos nossos estudos, né, para que realmente nós privilegiemos o estudo da espírita, e aí, incluindo a revista espírita, para que nós realmente adquiramos uma cultura espírita, mais profunda, para que depois a gente até tenha a capacidade de analisar melhor um todo. E é o que nós aí sugerimos, né, pessoal? Parece que está bem ruinzinho mesmo. Mas vamos tocando aqui na medida do possível, né? Quem é do Rio de Janeiro, ou talvez o Sudeste, né? Parece que está meio que geral essa chuva, aqui já diminuiu, mas realmente o sinal da internet e a eletricidade estão muito oscilantes. Bem, mas vamos lá, vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Fizemos esse breve introito, né? Até para sabermos se continuar. Mas vamos dizendo aí como é que está a nossa transmissão, caso tenha algum problema. Vamos lá. Bem, paramos exatamente no ponto do Viagem Espírita em 1862, onde Kardec nos diz o seguinte: um adversário asseverou em certo jornal que o Espiritismo é cheio de seduções. Ele não podia, malgrado seu, fazer maior elogio da doutrina, condenando-se ao mesmo tempo de maneira mais peremptória. Dizer que uma coisa é sedutora é dizer que agrada. Ora, eis aqui o grande segredo da propagação do Espiritismo. Que então lhe oponham algo de mais sedutor para suplantá-lo. Se não o fazem, é que não tem nada de melhor a oferecer. Por que ele agrada? Então, pessoal, é claro que com o desenvolvimento da comunicação, muita coisa nova, entre aspas, surgiu por aí. A capacidade das pessoas se comunicarem se multiplicou. E realmente, hoje em dia, nós temos uma multiplicidade de propostas no que tange ao espiritualismo. Então, muitas são sedutoras, mas não nesse bom sentido que Kardec se referiu, mas são sedutoras porque vendem um produto de fácil assimilação. É por isso que nós estamos falando sobre a importância de nós aprofundarmos o conhecimento na obra kardeciana, justamente para nos premunirmos de toda essa salada que hoje nós temos nas prateleiras do espiritualismo. Não estamos dizendo que sejam doutrinas ou que sejam teses ruins ou que sejam sensacionistas ou que sejam rasas, mas nesse mercado da fé existe muita coisa ruim, nós temos que convir, né? Quem pesquisa um pouco mais no YouTube vê a quantidade de propostas ruins que tem por aí em terrorismo, que nos deixa, inclusive, envergonhados, tanto dentro da seara espírita quanto da seara espiritualista em geral. Coisas que fazem enrubescer, né, qualquer um, porque chega às raias do ridículo. Porque a gente pensa assim, poxa, quando um materialista, um cético, vir algo assim,
ele vai pensar muito mal do espiritismo ou do espiritualismo, porque isso aqui não faz o menor sentido, isso não tem a menor lógica. Isso fere qualquer tipo de proposta séria em termos de algo que se aproxime da verdade. Então, o que a gente vê é muito sensacionalismo, é muita heresia científica, muita ignorância, muito desconhecimento. Ignorância no sentido de desconhecimento, por vezes, de coisas básicas, de coisas que nós aprendemos na escola, inclusive. Querem um exemplo? Outro dia nos deparamos no Facebook com uma postagem. Nós não lembramos muito bem o que dizia essa postagem, mas era mais ou menos algo que brincava com a ideia da existência dos unicórnios. Né? Unicórnio, né? Aquela figura mitológica que se parece com um cavalo que tem um chifre. Né? Para quem não lembra, eu acredito que a maioria lembra, né? Mas estamos aqui descrevendo que pode aparecer alguém que não lembra. E que todo mundo, quer dizer, todo mundo, né? Isso a gente poderia falar um tempo atrás. Mas, um tempo atrás, como nós dizíamos, a gente poderia dizer, poxa, todo mundo sabe que o unicórnio não existe. E aí eu fui vendo os comentários dessa postagem no Facebook se referindo ao unicórnio. Agora eu lembrei. Era assim, o unicórnio a Noé. O unicórnio teria sido meio que esquecido, né, por Noé, e acabou, segundo a charge, segundo aquele desenho ali, sendo extinto porque Noé não teria levado o casal de unicórnios em sua arca. Era, obviamente, uma brincadeira, porque qualquer pessoa, ou quase qualquer pessoa, de um mínimo de conhecimento, sabe que unicórnios jamais existiram. Mas, pessoal, o número de pessoas que nessa postagem comentaram acreditar em unicórnio ou acreditar na veracidade daquela brincadeira, daquela charge, foi espantosamente enorme. Muitos, inclusive, acharam crível aquela ideia que os unicórnios teriam desaparecido, teriam sido extintos, porque não foram salvos por Noé e sua arca. Percebam, gente, onde que nós chegamos. A que ponto nós chegamos. E aí, por isso que eu disse no início, que não era para vocês se envaidecerem. Mas frente à grande maioria, a pessoa, né, deixar, digamos assim, separar alguns minutinhos da segunda-feira ou de qualquer outro dia para assistir um conteúdo como esse que nós apresentamos e alguns outros canais sérios sobre o espiritismo, é que a pessoa efetivamente, graças a Deus, conseguiu uma maturidade suficiente para não cair nesses absurdos. Né? Ela já, de certa forma, conseguiu se libertar desse pensamento mágico que ainda norteia a maioria das pessoas. Separem 5 pessoas do conhecimento de vocês. Se quiserem, se acharem que devam, façam algumas perguntas de vez em quando. O que a pessoa acha da Arca de Noé, de Adão e Eva, de unicórnio, de dragão, de terra oca, como disse aqui o Cláudio Pecorari, né? Boa noite, Cláudio, que chegou um pouquinho depois, né? Também sofrendo aí com a chuva, né? Problemas de internet e luz, né? Eletricidade. Façam essa pesquisa, se puderem. Vocês verão aí que um alto percentual de pessoas
vai acreditar em uma dessas bobagens. Ou se não acreditar, ela vai ficar na dúvida. Poxa, dragão, eu acho que existiu dragão, né? Lá na pré-história, né? Ah, terra oca, é mesmo, eu acho que existe mesmo, né? Ou então vai ficar por aí. Então, é a falência. Primeiro, a falência da educação, principalmente no nosso país, né? Onde os professores estão tratando de coisas completamente fora das suas alçadas e não estão passando conteúdo. Eles ficam querendo doutrinar os alunos e ficam aí perdendo tempo, em vez de estar ensinando português, que é um outro problema que outro dia estávamos discutindo no grupo. É só ir no Facebook, vejam lá que o pessoal anda, analisem o português dessa gente. Então, deixam de ensinar português, deixem de estudar matemática. Outro dia aí o ministro de Estado errou numa conta básica. Quanto era 6 mais 5, alguma coisa assim. Falou 12, 13. Uma presidente da República, outro dia também, uns tempos atrás, aí, errou num cálculo de percentagem. Está nesse nível. Então, indica a falência da educação, no sentido da educação formal, né, das escolas, e da educação espiritual também. Porque as pessoas também não se interessam, né, em saber efetivamente da real possibilidade de ter havido uma arca de Noé, de ter havido Adão e Eva, de ter existido Adão e Eva, né? Porque cercam a religião de fantasias, de pensamento mágico, não entendem que homens de 2.000, 3.000 anos atrás não tinham condições, nem instrumentos, nem informação para explicar as coisas como elas efetivamente eram. Então, se criaram fábulas, se criaram histórias, se criaram mitos para tentar explicar determinados fenômenos que aquele tempo não podiam ser explicados pelos homens pela falta de conhecimento, a ciência muito atrasada. Enfim, né? As pessoas sequer frequentavam escola. A escola é algo quase que moderno, né? É recente na história da humanidade. Na época de Jesus, por exemplo, a grande maioria, 95% da população era completamente analfabeta. Isso se não for mais. Na Grécia Antiga, a mesma coisa. Né? Ainda mais se nós formos para a época do Antigo Testamento, a coisa piora ainda mais. Então, Deus fez revelações em todas as épocas? Fez, mas fez em conformidade com o desenvolvimento intelecto-moral da humanidade. Assim como Jesus, o seu enviado, né, um espírito missionário, chegou a dizer que não podia dizer tudo e que, inclusive, enviaria o Consolador, que é, segundo nós acreditamos, nós espíritos acreditamos, o Espiritismo. Porque a humanidade já estava suficientemente amadurecida para entender as verdades que o Espiritismo veio trazer. Que eram verdades, sim, que já existiam, estavam esparsas, mas que o Espiritismo agregou e pôde detalhar, pôde aprofundar, agora sob um olhar o quê? Místico, fantasioso, esotérico? Não, sob um olhar científico. Então, a gente vai observando essas coisas e fica realmente abismado. Não que a gente se ache grande coisa. Inclusive, opa, a internet parece que deu. Opa, voltou.
Vamos dizendo aí, pessoal, como é que tá a internet, que eu tô meio... que às vezes está dando uma falhada aqui. Bem, a Mônica Yoshimura nos diz o seguinte, ó, infelizmente nosso país deixa fechar livrarias enquanto enche de botecos. Exatamente. Esta é a realidade. Livrarias vazias, bancos escolares vazios e todo o resto cheio, né? Então, é uma falência moral, né, da sociedade e que vai se refletir também no intelectual. Bem, agora voltou. Então, o que nós falávamos era o seguinte, a criatura moralmente centrada, ou minimamente centrada, ela vai geralmente focar os seus interesses em coisas minimamente mais elevadas. Tá picotando, né, Mônica? Realmente nós estamos percebendo aqui. Tá bem instável a nossa internet. Não estava assim, viu? Inclusive choveu mais forte e nada aconteceu. Aí parou a chuva, começaram os problemas. Mas é bom, vai nos dando aí um retorno, tá? Bem, então o que nós estávamos falando é justamente isso. Então, quando nós estamos, pelo menos, tentando, a gente procura... exatamente. Big Brother com muita audiência. Dizem que anda até caindo, né? Mas não é porque as pessoas melhoraram, é porque tem mais opções e as fórmulas também vão se desgastando. Né? Como é um programa que já vem lá do ano 2000, já vai para a 23ª edição, então as pessoas já começam a, né, perder o gosto. Mas se começasse hoje, se hoje fosse o primeiro Big Brother, a audiência estaria lá em cima. Não nos enganemos, que de 20 anos para cá a coisa melhorou muita coisa, não. Pode ser até que tenha piorado em alguns aspectos, né? Então, é isso. Bem, então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. Vamos ver aqui o que Kardec diz sobre as causas do espiritismo agradar. Então, ele diz o seguinte, ele agrada porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Realmente, alguém que pelo menos tente questionar, ele vai se indagar em relação ao futuro. De onde vim, porque estou aqui, e para onde vou? Essa última pergunta é que filosoficamente as pessoas se fazem em relação à vida após a morte. Mas tem muita gente que não está nem aí. Tem muita gente que não se interessa. Muita gente que acha que morreu, acabou. Porém, o Espiritismo vem dar a resposta àqueles que se interessam. O Espiritismo não vai sair de porta em porta tentando convencer as pessoas. Eu, particularmente, não faço isso. Só ajo ou reajo quando provocado, no sentido de me posicionar. Se eu vejo ali que é atirar pérolas aos porcos, que eu vou estar perdendo meu tempo, eu nem começo qualquer conversa nesse sentido. Agora, se eu sou provocado, no sentido da pessoa me pergunta, Arthur, você tem alguma religião? Você segue alguma coisa? O que você acha disso? Aí, né? Porque, né, cada um está num nível diferente. Não quer dizer que nós, porque nos interessemos, somos santos. Não, mas pelo menos nós já despertamos para essa curiosidade, para esse interesse. E outros estão ainda meio que adormecidos nesse aspecto. Pode até estar despertos em outros. Né? Despertaram para uma série de outros valores que nós ainda não despertamos. Né? Que pode ser valores positivos também. Né? Então, o Espiritismo nos traz essas respostas. 2, porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir. É por isso que falávamos sobre
essas coisas anteriormente, não sei nem se vocês conseguiram ver direito, né, sobre a questão de Adão e Eva, a Arca de Noé, que são histórias que tiveram sua razão de ser em determinada época da humanidade. Hoje, acreditar nelas, ipsis literis, tal como elas foram escritas, gente, é uma questão já de fé cega, né? Porque hoje nós temos os elementos suficientes para acreditar que seria impossível, né? Imagine, primeiro, vamos falar aqui um pouquinho da Arca de Noé, né? Só para ilustrar um pouquinho. Vocês já estão cansados de saber, mas pode ser que alguém não esteja ainda muito versado sobre isso e que nunca parou para pensar. Primeiro que nós sabemos que os animais habitam regiões diferentes do planeta, né? O tigre habita uma região completamente diferente do leão, que habita uma região completamente diferente da onça, isso só entre os felinos, né? O elefante africano é na África, óbvio, existe o elefante asiático, existem as subespécies, o gorila não compartilha com o chimpanzé as mesmas regiões. Como que Noé poderia ter reunido-os todos? E outra, o grau de ferocidade desses animais, alguns deles, era enorme. Né? Eles não poderiam ficar mansos. Né? E uns são predadores, outros são presas. Possivelmente, os leões, ao verem lá alguns animais, tratariam de devorá-los. Enfim, né, pessoal? Quem entende o mínimo, né, a nível primeira série de comportamento animal, sabe que aquilo seria impossível. Né? Então, em épocas passadas, tudo bem, mas hoje, com as informações que nós temos, a razão fica muito mais fácil de ser utilizada, porque nós temos mais informação. Né? Então, o espiritismo não... Aí como é que vocês devem se perguntar? E o espiritismo fica como nisso? Aquilo que nós temos tentado fazer, passar para vocês, assim como tantos outros confrades sérios, que é de não aceitar teorias absurdas que estão aí no espiritualismo genérico e, por vezes, invade o movimento espírita. E são reproduzidas como sendo aspectos da verdade, enquanto não tem qualquer razão de ser, ou que já foram provadas errôneas. Então, é isso que nós tentamos fazer. Né? Bem, a Nelide, a Sheila Regina fala, né? Não sei como alguém suporta ver Big Brother. Realmente não tem graça nenhuma, né? Eles foram anestesiados antes da fila. Os animais, nem tinha anestesia, né, para início de conversa. Foi assim que apareceu a girafa na Amazônia. Pois é. Né? Os ambientalistas, né, tão preocupados, né, alguns deles são tão versados no assunto que até colocaram girafas na Amazônia. Preocupadíssimos com o meio ambiente. Uhum. Me engana que eu gosto, né? A Mônica Yoshimura, depois teria que ser muita chuva para... Exatamente, a Mônica veio trazer um outro aspecto. Que chuvarada é essa que atingiu todos os quadrantes do planeta? Isso simplesmente, né, remedando aí o padre Quevedo, isto não existe. Né? Quer dizer, as pessoas não param para pensar. E não pense que isso é coisa apenas dos nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos. Nada temos contra eles, inclusive não é nem da nossa seara. Eu raramente comento sobre outras religiões. A gente está dando exemplo justamente porque isso existe também em nosso meio.
Tem gente acreditando em coisas que não ficam muito longe de uma Arca de Noé, de um Adão e Eva no nosso movimento espírita, não. Eles só floreiam mais. Eles gostam de dar uma capa cientificista, não é nem científica, é cientificista algumas teorias, mas que são tão errôneas e tão fantasiosas como muitas dessas. Do unicórnio, do dragão, soltando fogo pelas ventas e tantas outras, né? Parece que a internet deu uma melhorada, né, pessoal? Tá picotando muito? Depois me digam aí. Bem, então vamos lá. 4. Porque com a pluralidade das existências, essas misérias têm uma razão de ser, são explicáveis, e em vez de acusarem a providência, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. Então, por exemplo, tivemos recentemente um evento, né, catastrófico que atingiu Turquia e Síria. Foi o mais recente, embora nós saibamos que já tenha havido muitos outros, né, mas o que está mais na nossa memória agora é o da Turquia e da Síria, as pessoas ainda estão sendo retiradas dos escombros, etc. E eu fico me questionando ao ver essas coisas, né, esses acontecimentos, e me questionando como que as pessoas entendem isso à luz das suas religiões. Como é que elas entendem isso à luz do Deus que elas acreditam? Porque se essas coisas acontecem por permissão de Deus. Porque se acontecem, é porque são criação sua, uma vez que tudo é criação divina. Então, as placas tectônicas que se movem e que causam os terremotos, e possivelmente, e também os maremotos, né, quando acontecem próximo ao mar, enfim, quando acontece algo que mexe com os oceanos, tudo isso foi criado por Deus. Então, fica uma coisa assim, né? Ah, mas se Deus quiser. Tá, mas já aconteceu. Se aconteceu porque houve uma permissão de Deus, está dentro das suas leis. E aí, bem, se Deus permitiu, então que Deus é esse que simplesmente atua dessa forma, sacrificando vidas humanas, algumas inclusive de crianças que não tem nem como correr, se defender, enfim, se proteger melhor. Então tudo passa a ficar muito sem sentido, inclusive dando até ensejo a que as pessoas se revoltem contra o Criador, porque desconhecem justamente isso que Kardec vem nos lembrar, da pluralidade das existências e também do nosso atual estágio evolutivo, que nós habitamos um planeta de provas e expiações, estamos submetidos à lei de destruição. Estamos submetidos a esses fatos materialmente desagradáveis, mas que certamente encobrem uma finalidade toda espiritual, mas que, à luz dessas religiões, não tem razão de ser. Só efetivamente o Espiritismo explica o porquê dessas coisas, a finalidade disso tudo. E principalmente que nós não morremos, morremos em corpo, mas não em espírito. E que havia ali uma razão, seja na condição, na situação de prova, como também numa situação de expiação. Então, o Espiritismo é o maior apoiador e sustentador da ideia de um Deus bom e justo. Enquanto que
visto sob o telescópio, os óculos das religiões tradicionais, Deus passa a ser um indivíduo, né, digamos assim, né, porque eles também encaram Deus quase como um ser humano, né, um Deus antropomorfo, que chega às raias do sadismo. Mas hoje realmente ainda está. Só apenas para concluirmos o estudo de hoje, né, nós vamos com mais calma na próxima segunda-feira voltarmos a esse assunto, porque hoje está bem difícil, né? A internet está oscilando demais em função das chuvas. Então, vamos parar aqui nesse quarto item, tá? Onde fica claro para a gente que o Espiritismo efetivamente explica todos esses adventos, inclusive os desagradáveis, sem ofender e sem colocar em xeque a bondade e a grandiosidade desse Deus magnânimo, que efetivamente é. Ele é. Né? Então, vamos parar então aqui nesse quarto ponto. Já faltam só 5 minutos, né? Mas em função aí da internet muito oscilante, nós vamos parar aqui e a partir do próximo estudo a gente vai dar sequência, então, aos demais itens, que são o quinto, sexto, e ainda tenho alguns comentários finais de Allan Kardec. Ok, pessoal? Bem, então, agradecer aí a presença de vocês, a paciência de aguardarem aí, apesar de todos os problemas técnicos que estamos enfrentando em função das fortes chuvas. E esperamos vocês para darmos continuidade a esse interessante texto de Allan Kardec em Viagem Espírita de 1862, na próxima segunda-feira, às 9h15 da noite. Forte abraço, pessoal. Se cuidem. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.